Ao decidir a respeito de simulação de aspectos como esse que eu relatei, com essas agruras e preocupações que me permiti colocar, pense em como o juiz estadual ou o juiz federal pode, com um enunciado desse, não descumprir o efeito vinculante que a súmula teria ou terá, mas, por exemplo, desconsiderar só por isso, até sem a afetação da matéria ao plenário do tribunal, por exemplo, a inconstitucionalidade de uma lei estadual que vige pelo menos há 11 anos e que até então não foi declarada inconstitucional. Como faríamos isso sem, ao mesmo tempo, ferir a autonomia estadual, a competência do Tribunal de Justiça Estadual, ou às vezes do próprio Supremo, no controle de constitucionalidade dessa lei, e, ao mesmo tempo, não deixarmos de aplicar, mercê do efeito vinculante, a súmula do Supremo Tribunal Federal. Seriam essas, então, as colocações que faço à eminente ministra. Eu quero inicialmente agradecer ao meu bom amigo, desembargador Edgar Amorim Pereira, pelas duas questões postas, principalmente pelas observações. Eu vou começar pela segunda, pelo que tem de ligação realmente com o denominado ativismo judicial. Acho que o que me tranquiliza muito hoje, no Supremo Tribunal, quando eu digo com relação à súmula, mesmo se em um ou outro caso não houve a reiteração das decisões de matérias já decididas, que é o que se exige no 103, o caso da saúde é um dos casos que mais tem preocupado o Supremo. Tanto que houve audiências públicas, das 5 audiências públicas, sessões de audiências públicas que nós tivemos, uma foi sobre a saúde, porque há um ADPF e há várias ações diretas contra algumas leis que tratam da matéria. Então, há um cuidado enorme exatamente para que se deixe a análise de cada caso concreto, que são diferenciados no caso da saúde, e mesmo no caso da responsabilidade, que a Defensoria, até compreensivelmente, porque eles cumprem um papel de atender, acudir aquele que chega, às vezes, numa situação de enorme miserabilidade e de falta premente de condições de dispor do que é necessário para que ele tenha saúde, às vezes, do que é básico. Porque este tem sido um problema dos direitos sociais no Brasil. Quer dizer, a efetividade dos direitos sociais, que exige prestações positivas do Estado, está longe de chegar ao que a gente precisa, especialmente no caso de saúde e educação. Então, o Tribunal tem tido muito cuidado com isso, por isso foram realizadas no ano passado as audiências públicas, por isso essa proposta de súmula da Defensoria, repito, os defensores atendem essas pessoas em situação de urgência, e, portanto, eles veem isso, e a proposta é até por causa disso. Eles são muito abnegados e são pessoas que têm grandes valores, não apenas pessoais, mas têm nos grandes valores da Constituição o seu ofício ali no dia a dia. Eu já sofri, aliás, Vossa Excelência também, porque foi procurador do município. E eu, como Procuradora-Geral do Estado, uma ordem de prisão que veio contra mim foi numa sexta-feira à tarde, porque era para ser garantida uma cirurgia a ser feita por uma pessoa em São Paulo, e, portanto, eu, procuradora, que era a última das responsáveis, mas, claro, por isso mesmo, como era a última lá na linha, era mais fácil de ser presa, mandaram uma ordem de prisão, eu fiquei fugindo aqui, passeando na cidade. Ainda bem que, como dizem que eu tenho uma cara muito comum, todo lugar que eu chego, todo mundo acha até que já me conhece de algum lugar tão comum que eu sou, que ali na Praça 7 eu sumo e ninguém sabe, e, portanto, polícia não me pega fácil, porque, né, eu acho até que, por isso que eu gosto da Constituição, eu sou um pouco como ela, assim, meio conhecida, desconhecida, ninguém sabe muito bem o que é, tem umas mudanças, anda meio alterada e vai levando. Na verdade, é um pouco isso. Me deram uma ordem de prisão e eu não sabia, o Romanelli que teve que
né? Ele dizia que não era o procurador-geral, a procuradora-geral é um problema, porque some. Né? Então, porque a ordem de prisão foi exatamente por um caso deste de saúde. E foi porque Vossa Excelência, na prefeitura, não queria pagar. Sobrou para mim. Nós temos essa dificuldade ainda para resolver em algum momento. Aliás, foi até bom lembrar, porque é um crédito. Eu estou querendo saber quem tem crédito comigo na vida. Este é um caso grave mesmo. O sistema de saúde constitucionalizado é um sistema cooperativo, como diria Raul Machado Horta. Este é um sistema em que todo mundo é responsável. O que acontece hoje, desembargador? Acontece que no Brasil, quando se imputa responsabilidade solidária, digamos, solidária federativa, todo mundo se acha ninguém. Então, a responsabilidade passa a ser do outro. E isso vai ter que ser resolvido, mas só será resolvido diante de uma legislação nos termos dos princípios constitucionais e depois que houver um amadurecimento. Tanto que isso não foi levado ainda para a decisão. E a realização das audiências públicas, que durou 3 dias, aliás, foi exatamente para se ouvir, inclusive a classe médica, porque muitas vezes vai nisso um jogo que cada vez mais tem ficado perigoso. Além do mais, há um outro dado da sociedade contemporânea que o direito não pode mais desconhecer, inclusive nas prestações dos direitos sociais. É a presença das tais organizações não governamentais. Elas é que transitam por isso e recebem muitas vezes recurso e depois cobram das entidades estatais, dos entes políticos. E, por exemplo, a experiência do Amazonas não é porque não chega no vereador, chega a essas entidades, muitas vezes cooptadas por partidos ou por ideólogos partidários, e depois utilizadas para fazer com que o cidadão que teria que receber o serviço não receba, mas tem uma estrutura que sabe como fazer chegar a demanda ao Poder Judiciário. Então, eu acho que neste caso aqui, não me parece, não é um tema que me preocupa, porque eu vejo em todos os juízes do Supremo uma enorme preocupação com o tema, que é também levada reiteradamente por prefeitos, mas principalmente pelos governadores. Houve um governador que, no início de 2009, disse que ele estava gastando, por decisões judiciais das 3 instâncias, 20% do orçamento que ele tinha para gastar com saúde no seu estado, com 118 pessoas por força de liminares. Ou seja, ficava 80% para gastar, não sei qual é o total daquele estado, mas se fosse Minas Gerais, que nós temos 16 milhões de pessoas aproximadamente, nós teríamos, portanto, para gastar 80% com 16 milhões e 100 pessoas ocupando isso tudo por força de decisão judicial, que o governador não pode deixar de cumprir. Daí esse entrosamento que tem havido entre o tribunal, e eu acho que todas as instâncias judiciais, e os entes federativos, e, mais que isso, com as próprias entidades encarregadas, quer as empresas, as indústrias, que têm seus interesses econômicos de lucro, e a necessidade de se prover e dar efetividade aos direitos sociais. É certo que eu acho que não se pode deixar alguém caído na sarjeta, literalmente, na Praça 7, não se atende, e depois nós vamos perguntar quem foi que não pagou. Nós temos que salva primeiro, depois a gente pergunta como é que vai se cumprir isso. Mas não pode também a Federação Brasileira